Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no Boletim AV. Está entrando no ar nessa terça-feira, dia 9 de março de 2021. Bom, a gente está num processo de apuração durante o dia para que a gente possa trazer logo mais no AV News mais informações, um AV News bastante recheado, mas vamos trazer o que estamos apurando durante esse dia, as notícias que já foram divulgadas, mas também outras apurações, e a gente vai resumir porque o grande momento é mais à noite no AV News. O Boletim AV são notícias que acontecem de imediato. É muita especulação, é muito tiroteio, é informação para tudo quanto é lado. Às vezes necessário ter apuração, como foi ontem aquela situação que surgiu lá em Porto Alegre do Alex Teixeira, que era fake news. A gente precisa ter muito cuidado em respeito a você, torcedor do Vasco. Eu vou trazer 3 informações em relação ao Vasco nesse Boletim AV. Primeiro, em relação ao lateral esquerdo Zeca, está confirmado sim, o jogador conseguiu a sua rescisão com o Internacional, está livre do mercado. O jogador que jogou um pouco mais de 50 partidas no Inter, foi para o Bahia, jogou 19 partidas, fez um gol. É um jogador que teve seu auge ali em torno de 2015 e 2016, foi inclusive campeão olímpico com a seleção brasileira. Era reserva das 2 laterais, mas principalmente do Douglas Santos, lateral esquerdo que era do Atlético Mineiro e está na Europa. O Zeca é um jogador novo, um jogador que é de Paranavaí e é um jogador que quer dar a volta por cima e acha que de repente no Vasco vai conseguir isso. É um jogador muito interessante, volto a dizer, joga nas 2 laterais, joga na direita, joga na esquerda, mas está vindo para a lateral esquerda porque os 2 laterais esquerdos do Vasco da última temporada estão sendo liberados, tanto o Henrique como também o Neto Borges. O lateral Zeca, que acaba de ser anunciado pelo Vasco da Gama, você está vendo aí a arte, jogador que deve chegar ao Rio de Janeiro amanhã. Amanhã também vão ser anunciados os 2 reforços que já foram contratados pelo Vasco, o zagueiro Hernando e o meio-atacante Marquinhos Gabriel. Os jogadores chegaram ontem ao Rio de Janeiro, fizeram exames médicos hoje e amanhã vão ser apresentados à Vasco TV. A princípio seria hoje, mas em função dos exames médicos, a apresentação dos 2 atletas só vai acontecer nessa quarta-feira. Sobre outros reforços, como eu disse, logo mais no AV News a gente vai trazer mais informações, mas tem muita coisa sendo mexida. Eu hoje tive a oportunidade de conversar com um agente de Morato, também conversei com o próprio jogador, vou trazer mais novidades logo mais. Ninguém quer abrir muita coisa, mas eu sinto que Morato também é um jogador que deve estar se encaminhando, um jogador de 28 anos, vai fazer 29 esse ano, jogador que joga pelo lado do campo, não é um velocista, é um jogador de muita técnica, muita capacidade e que pode com certeza ajudar o Vasco nesse momento. É um jogador que vem para jogar por ali, como um ponta, mas não um ponta que vá ao fundo, jogador que dribla para dentro e bate de perna esquerda. Uma outra situação também muito especulada nesse dia de hoje, a situação do São Paulo interessado em Martim Benítez. Não é uma negociação fácil, é verdade, o São Paulo tem interesse, o São Paulo já fez um tipo de sondagem ao Vasco, que é hoje quem está com o jogador, está emprestado até o meio do ano. O Vasco pagou $250 mil pelo atleta, mas é um jogador do Independiente. Existem algumas alternativas aí que podem atravancar o negócio. Primeiro porque o Vasco, teoricamente, já utilizou $125 mil desses 250, porque Martim Benítez jogou aqui 3 meses, ou esteve aqui durante 3 meses. Os próximos 3 meses é um valor que o Vasco quer de ressarcimento. São $125 mil, cerca aí de R$675 mil. Mas existe uma contrapartida. Nesses 3 meses iniciais do ano de 2021, o Vasco não pagou o salário ainda. De repente, trocar essa dívida por esse valor já pago. De repente, Martim Benítez abrir mão desse valor, que é um valor mais caro, porque é um jogador que ganha em torno de 250, 280 mil reais, são $50 mil mês, e se você colocar aí no papel 3 meses, dão quase 800, mais de 800 mil reais. Então, de repente, trocaram um por outro. Mas o Vasco quer o ressarcimento. Quer que o São Paulo assuma essa dívida de $800 mil aproximado do salário atrasado com o Martim Benítez e possa ressarcir o Vasco dos 3 últimos meses que o Vasco já pagou. Pode ser que inclua jogador? Pode até ser, mas a informação que nós temos, a gente não vai aqui colocar que jogador tal foi oferecido, jogador tal pode ser
pedido, enfim, a gente vai colocar aqui que hoje o entendimento é de que o São Paulo possa ressarcir o Vasco desses gastos, possa pagar aquilo que o Vasco tem de débito com o jogador e aí resolve-se com o Independente. O jogador é repassado para o São Paulo, fica até o meio do ano e depois fica até o final do ano. O São Paulo que quer um empréstimo até dezembro desse ano de 2021. É uma situação, não é fácil, é uma situação complicada. A gente vai tentar apurar mais, trazer mais depoimentos. Estou tentando falar inclusive com o Jorge Nicola, que é o jornalista que deu essa informação em São Paulo, para ver se ele me traz mais informações e para vocês também ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. E para concluir, o Vasco acaba de pedir ao STJD uma nova tentativa de impugnação do jogo Vasco da Gama Internacional, porque houve aquela decisão do arquivamento do presidente do STJD dizendo que não haveria nenhum tipo de alternativa diante daquilo que ele leu, disse que a peça que foi apresentada pelo Vasco era muito bem redigida, mas que não dava nenhum artifício para que ele pudesse pensar num julgamento. O Vasco, ao contrário, o Vasco continua insistindo que houve erro de direito e que por isso o Vasco pede sim uma nova alternativa para um novo julgamento impedindo a impugnação do jogo Vasco da Gama Internacional. Como eu disse, o Vasco ia correr até o final, vai brigar, é uma briga inglória, é uma briga complicada, mas o Vasco está se movimentando e paralelo a isso já está se movimentando também na esfera civil para buscar ressarcimento, porque a empresa, principalmente a Hawkeye, é uma empresa que vai ser acionada para o Vasco receber algum montante, não se sabe quando. Quanto à CBF, está em negociação, porque dependendo do julgamento, se acontecer o julgamento, o Vasco talvez até não entre na justiça. Mas se o Vasco permanecer realmente na Série B, não tiver chance de pelo menos buscar em campo, de uma forma lícita, na visão do Vasco, um jogo legal, com o VAR funcionando, o Vasco vai buscar também os seus direitos e vai sim pedir ressarcimento também à Confederação Brasileira de Futebol. Mesmo entendendo que é uma briga de cachorro grande, mas o Vasco quer se posicionar porque, segundo as pessoas que cuidam dessa área do Vasco, principalmente o VP jurídico, pessoas ligadas ao departamento jurídico, o Vasco precisa firmar a posição. Chega de ser prejudicado sistematicamente e não fazer nada além de vetar árbitros e fazer pedidos à comissão de arbitragem para melhorar o desempenho daqueles que comandam o futebol dentro de campo. Então o Vasco pretende sim entrar na justiça, brigar pelos seus direitos no âmbito esportivo e depois ir na esfera civil tentar ressarcimento tanto da empresa do VAR, como também da Confederação Brasileira de Futebol. É isso, turma. Mais tarde no AVNews eu vou trazer mais informações, vamos falar do Zeca, vamos falar do Morato, dos jogadores que estão se apresentando amanhã, que estão fazendo exames médicos, vamos falar do time, Marcelo Cabo já treinando, já esboçando uma equipe, vamos enfim falar de outros reforços, mais detalhes em relação a essa situação jurídica também, situação de base, o Vasco estreia amanhã na Copa do Brasil Sub-20 tentando o bicampeonato, como é que está a situação daqueles dois paraguaios? Estão regularizados? Não estão? Já chegaram? Estão tudo ok? Enfim, a gente vai trazer muitas informações. Riquelme, será que o Riquelme está machucado mesmo? Há quanto tempo que o Riquelme não joga? Será que o Vasco vai jogar sem lateral esquerdo? Até quando? Não tem um lateral esquerdo para jogar? Vai ter que improvisar o MT? A gente vai trazer essas e outras informações logo mais no AVNews. Curta as nossas redes sociais no @avascaínos, Facebook, Instagram e Twitter, além do nosso canal Ave Mais. Grande abraço, até logo mais. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!